Agora, ela tá me esperando, sorridente, linda, agradável, sempre assim, simpática, disposta. Querida Obrigada, doutora Carol. Andressa Heimcher Soares. Ela que é endocrinologista e que sempre que vem a Você Bonita, pensa em ilustrações super criativas pra gente colocar pra você aí de casa a real necessidade e informação do assunto que a gente vai falar. Isso aí. Toda vez que tiver uma brincadeira ao vivo aqui no nosso Você Bonita, você vai participar e a gente mostra tudo, né? É isso aí, é isso aí. O assunto que você escolheu hoje é um assunto interessante, um assunto bacana, porém as pessoas acham que conhecem esse lance do cortisol e do peso. Exato. Falou em cortisol, você fala, já sei, aquele hormônio lá, do estresse, que aí engorda. Não é bem assim. Não é bem assim. Vamos começar? Vamos começar, vamos Bem-vinda. esclarecer, né? Vamos lá. Não, eu tava falando pro pessoal que hoje, na verdade, eu vim tocar aqui, né, o copo. Tarará, vai fazer uma bateria. Não vou, gente, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então vamos lá pro primeiro slide, Vamos Carol, pro primeiro vamos slide lá, para né? abrir. Pauta de hoje, cortisol e peso. Você sabe quais são os horários de liberação aí do cortisol? Sabe quais são as glândulas envolvidas? Vamos aprender já. Vamos lá, vamos passar. Você quer começar com esse? Quero começar com o segundo. Com o segundo. Né? Então vamos, isso aqui é para abrir, que bonitinho. É muito bonitinho, é só Adoro. para chamar a atenção da onde vem o cortisol, né? Perfeito. Porque a primeira coisa que a gente precisa pensar é da onde vem esse hormônio tão importante que todo mundo chama que é o hormônio do estresse. Mas será que é o hormônio do estresse mesmo? Sim, o cortisol é o hormônio do estresse, mas ele tem inúmeras funções no nosso corpo, que eu vou falar daqui a pouquinho, e ele vem dessa glândula aqui, Carol, que é a suprarrenal. Tá. Então a gente tem 2 rins, né? Um rim de cada lado. Certo. Em cima desse rim, a gente tem uma glândula que ela é rica em gordura, que é a suprarrenal ou adrenal. A gente pode se referir a ela em qualquer dessas denominações. Certo. E ela produz 3 hormônios principais na sua camadinha mais externa. Certo. Na sua camadinha mais externa, ela vai produzir os hormônios derivados da adrenalina. Então você vê que é uma glândula que ela produz 2 hormônios associados com uma reação do nosso corpo ao lutar e ao fugir, que é os hormônios derivados da adrenalina e o nosso cortisol. Perfeito. Além disso, ela vai produzir aldosterona, que é um hormônio que vai controlar o equilíbrio do sódio no nosso organismo também. Interessante. E por incrível que pareça, ela produz também hormônios masculinos. Olha. Nas mulheres também. Olha que interessante. Sim. Numa quantidade menor. Numa quantidade bem pequenininha, mas ela também produz. Que, inclusive, ele está associado, em alguns casos, em alguns distúrbios, com o aparecimento de pelos. Eu já comentei um pouquinho numa pauta sobre isso, algum tempo atrás. Quando a gente falou até de vários policísticos, de problemas hormonais. Que eu falei assim, não pode deixar de investigar os distúrbios da suprarrenal. Uma pergunta, doutora Andressa. Quando a gente dosa o sangue, faz os exames e a gente nota que há um desequilíbrio, os números ali de referência no exame não tão adequados quando dosamos a suprarrenal. Perfeito. O que isso pode significar? Problemas nesses hormônios? Sim, o que acontece? Normalmente a gente não dosa aldosterona direto. Por exemplo, a aldosterona é um hormônio que ele está relacionado, que a gente vai começar a investigar em pessoas que têm pressão alta muito resistente. Então, pessoas que usam 2 ou 3 medicamentos, geralmente um diurético e um medicamento para pressão, a gente vai pensar que talvez essa suprarrenal dessa pessoa esteja com alguma alteração. É o que a gente chama de hiperaldosteronismo, ou seja, excesso de produção da aldosterona. Isso é investigado. Mas é o que eu falo, tem que ter um quadro clínico ali para a gente começar a suspeitar de alguma alteração. Perfeito. O cortisol, a gente dosa um pouco mais de rotina, né? E aí o que acontece? Normalmente, se o cortisol vem alto, a gente dosa ele na primeira metade do dia. E aí a gente vai começar a suspeitar que pode ser que tenha uma alteração na suprarrenal, mas não é bem assim. E é isso que depois eu vou mostrar aqui com os nossos copinhos. Então, a alteração do cortisol pode estar ligada à glândula ou não? Pode estar ligado a realmente outras alterações. Do corpo. Do corpo. Por exemplo, quem é que manda na suprarrenal? A hipófise.
Lembra que eu já falei da hipófise, que é uma glândula que mora aqui no centro do cérebro, entre os nossos olhinhos, e ela que eu brinco que é o poderoso chefão, porque ela produz vários hormônios, um hormônio que é o TSH, que controla a tireoide, um hormônio que é o LH-FSH, que controla o ovário e testículo, e ela também produz um hormônio chamado ACTH, que vai controlar a suprarrenal. Em algum distúrbio da hipófise, normalmente existe uma secreção maior do ACTH, ele pode estimular essa suprarrenal a produzir um pouco mais de cortisol. Então, nem sempre o cortisol alto vai determinar que é uma alteração só na suprarrenal, mas determina que a gente precisa prosseguir a investigação. Primeiro para confirmar, porque pode ser uma alteração, mas pode não ser. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Muito bom! Agora, a gente vai colocar uma perguntinha na tela, né? Só que antes, um negocinho, um comentário. Como a gente sabe que o cortisol é um hormônio importante, enfim, se a gente produz é porque é importante. O que o indivíduo apresenta quando você olha, ele chega lá no consultório e fala, esse aí é o negócio do cortisol. É ganho de peso, fadiga, é preguiça, é um estresse que você já olha para a pessoa, parece que a pessoa já está estressada só de te olhar. O que o cortisol, ele estando nos níveis inadequados, mostra num paciente? O que acontece, Carol? Sempre o cortisol no nível alto o tempo todo, ele vai causar uma doença que é chamada de síndrome de Cushing. É um nome difícil, mas é o nome do médico que descreveu, que é os efeitos da liberação do cortisol em níveis altos e de forma prolongada. E aí a gente vai ter aquela gordura abdominal bastante proeminente, estrias roxinhas na região do abdômen. Lembra da giba? Pode ter giba aqui, que é aquele acúmulo de gordura na região aqui do pescoço. Chama giba? Chama giba, gibosidade. Gibosidade. Não é o jogador da seleção de vôlei, né? Mas é uma gordurinha aquela gordurinha, acúmulo de gordura, porque o cortisol, ele é um hormônio. Se a gente puder passar o segundo slide, vamos pro próximo, a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor isso. O diretor vai colocar uma perguntinha. Então, vamos pôr uma perguntinha antes. Perfeito. E voltamos pro... Vamos ver quem escreveu pra gente. Que linda, Poliana, um beijo pra você. O hormônio cortisol, em que situação é produzido pelo organismo? Por que causa obesidade e lesões musculares? Então, o que acontece? O cortisol, Carol, ele tem várias funções no organismo. Ele ajuda a regular a pressão sanguínea, tanto que quando ele está em excesso, ele pode levar aos níveis de pressão arterial. Ele ajuda a regular a imunidade, então por isso que muitas pessoas com doenças da autoimunidade usam o cortisol para dar uma regulada para baixo na imunidade. Certo. E ele ajuda a controlar a glicose e o estoque de gordura no organismo. É aí a chave da questão do peso. Porque ele faz com que aconteça um depósito de gordura maior na região abdominal. Ele retira a gordura da região da periferia, dos braços e das pernas, e ele joga essa gordura na região abdominal e nessa região posterior do pescoço aqui. Então, mas é a mesma gordura, ele muda a gordura de lugar. Ele muda a gordura de local, mas ele aumenta também o apetite. E com isso a pessoa passa a acumular mais gordura nessa região central. A pessoa que está cortisol alto, ela tem mais fome? Ela pode ter mais fome, sim. Não sabia. Então também é outro indício. Também é outro indício. Vamos falar um pouquinho do ritmo do cortisol? Vamos que eu acho que é muito bacana. Inclusive, a gente tem aqui também um slide para colocar no fundo, para mostrarmos o ritmo do cortisol. Eu vou abrir um pouquinho, que daí dá pra gente ver o slide aí, ó. Ritmo do cortisol, então, é isso aqui. Então, o que acontece? A gente sabe que o cortisol, normalmente, ele é secretado pelo nosso organismo, Carol, porque a gente precisa do cortisol para poder acordar. Como ele é um hormônio de alerta, é um hormônio de estresse, é aquele momento que a gente precisa acordar, ficar alerta. Então, de manhã, ele tem os níveis mais altos, que a gente consegue representar aqui no copinho, certo? Então, a gente tem os níveis mais altos do cortisol de manhã, só que ao longo do dia, esse cortisol vai caindo até chegar a que horas aqui? Meia-noite. Como é que tá o cortisol aqui na meia-noite? Bem pouquinho, bem mínimo. E aí o que acontece? Se eu pego de manhã cedo e vou fazer um exame de cortisol, qual é a chance desse cortisol vir alto e até às vezes bastante alto? É muito alta. É muito grande, porque é muito grande. O horário que ele está mais alto é de manhã. Perfeito. Então, olha, a gente vai colher um exame de sangue e aí a gente vai ter a leitura dessa quantidade alta do cortisol no sangue. Claro que não é essa quantidade, é só uma representação, né? Mas assim, a gente vai ter uma leitura dessa quantidade muito alta
alta de cortisol no sangue. Certo. Isso é doença ou não é doença? E é aí que a gente precisa entender, porque na verdade quando a gente fala em excesso de cortisol, a gente precisa entender que existe um ritmo de cortisol. Por que pedem pra gente dosar então até as 9 da manhã, doutora Andressa? Porque até as 9 da manhã que o cortisol tá mais alto. A gente tem que ter esse valor, então. A gente precisa ter esse valor para descartar, na verdade, aí é que é o X da questão. Se ele não está reduzido, porque se ele está reduzido, significa que a suprarrenal não está funcionando direito. Entendi. Mas se ele está elevado, não quer dizer que ele esteja totalmente elevado, porque na verdade a gente precisa daí fazer a leitura do ritmo do cortisol. Precisamos dosar o dia todo. O dia todo. Só que quem é que vai ficar no laboratório, Carol, coletando às 6 da manhã, às 8 da manhã, às 10 da manhã? Ninguém. E aí a gente tem 3 métodos para a gente poder fazer o ritmo do cortisol. Jura? Quais são? Juro. Vamos pro próximo slide? Vamos pro próximo slide. Tá vendo que legal? A gente acha que sabe tudo. Eu doso lá até as 9 da manhã, já tá tudo certo? Não, podemos ir além. Olha lá. Então, olha só. Como é que a gente pode fazer? A gente pode coletar uma urina de 24 horas. Certo. Que a urina, o que vai acontecer? Esse cortisol que está na corrente sanguínea, ele passa através do rim e ele é filtrado pelo rim. Tá. E aí a gente consegue coletar através da urina de 24 horas a quantidade total do cortisol no dia. Então, teria que colher a urina uma vez a cada hora. Exatamente. Na verdade, toda vez que for fazer xixi, coleta num potinho. Perfeito. E leva não despeja nada. Não despeja nada. Da primeira urina da manhã até a próxima urina do dia seguinte, ali leva para o laboratório para a gente poder fazer a avaliação. Perfeito. E aí a gente consegue ter uma noção do ritmo de cortisol. Perfeito. Só que aí tem uma coisa do seu ladinho aí, Carol. Do meu ladinho. O que é isso? Sabe o que é isso aí? Não. Cortisol salivar. Olha que legal! A gente colhe a saliva? A gente consegue dosar o cortisol na saliva. Por quê? Quem que vai no laboratório aqui, meia-noite, 11 horas da noite, coletar cortisol, Carol? Ninguém. Nem o laboratório vai estar aberto. Ninguém. Só no hospital a gente consegue fazer isso. E aí o que foi desenvolvido? Uma técnica, pode abrir isso mesmo, Carol, pode abrir. Ai, que bonitinho. Aí a gente tem um algodãozinho, um algodãozinho que a gente coloca esse algodãozinho embaixo da língua, às 23 horas ou à meia-noite, e aí a gente consegue captar a saliva do paciente, que a gente quer confirmar o cortisol se ele está alto ou não. Por quê? Porque se é uma pessoa que tem um problema de cortisol, segura aqui pra mim, por favor, Carol. E ela tem um cortisol que está elevado às 11 horas da noite. Ixi, o que será que vai acontecer? Aí, quando a gente vai dosar o cortisol às 11 horas da noite, Carol, na saliva, como é que ele vai sair? Alto. E olhem pra cá, como é que vai estar o ritmo do cortisol dessa pessoa? Tudo errado. Vai estar alterado. Aqui, ó. Vem grandão e dá uma descida. De repente, 11 da noite, a hora que ele tem que estar pouquinho. Tá um tantão. Ele tá um tantão. Significa que o ritmo do cortisol tá errado. Então, o cortisol salivar é um jeito bacana da gente conseguir confirmar se o cortisol dosado de manhã for alto, se ele continuar alto à noite, com certeza, provavelmente, não dá para dizer com certeza, né? Mas dá pra dizer, medicina, provavelmente, esse paciente tem uma alteração na liberação do cortisol. E é isso que engorda? Isso pode sim levar ao ganho de peso. Você já vai contar então por que isso então leva ao ganho de peso? Porque a gente vai botar mais uma perguntinha na tela. Conto sim. Vamos ver, é da Gisele. Gisele, um beijo pra você. Além do ganho de peso, o aumento do cortisol também está relacionado ao aumento de colesterol. Então, assim, o que a gente precisa entender é a primeira coisa. O estado, a obesidade em si, quando a gente fala em obesidade, o paciente que está acima do peso, a gente sabe que o rim dele filtra mais cortisol do que precisa. A gente tem que entender que a gente precisa manter um nível de cortisol. Eu vou até tirar isso aqui para a gente não atrapalhar o nosso raciocínio. A gente precisa manter um nível de cortisol na corrente sanguínea de forma controlada. No paciente que está acima do peso, o que acontece? Esse rim filtra mais. É como se ele tentasse eliminar mais rápido esse cortisol que está circulando na corrente sanguínea, Carol. Aí, a suprarrenal, espertamente, o que ela vai fazendo? Ela vai falando assim, então, peraí, ele tá tirando, eu vou pôr. Exatamente, ele tá tirando, eu vou pôr. Então, peraí, eu vou botar um pouco mais de manhã, eu vou botar um pouco mais em cada horário do meu dia. E aí ela vai colocando, e o rim vai filtrando. Quando a gente dosa o ritmo do cortisol no paciente obeso,
Na maior parte dos casos, esse ritmo de cortisol vai estar normal, mas em alguns horários do dia pode ser que ele esteja aumentado. E é justamente o aumento em alguns horários do dia que vai fazer com que o efeito do cortisol seja maior no organismo. Então ele passa a acumular mais gordura na região abdominal. Mais gordura na região abdominal significa mais gordura no fígado. Um fígado com mais gordura, o que acontece com o nível de colesterol ruim? Também sobe. Também sobe. Então tem ligação com o colesterol? Tem ligação, sim. A gente pode ter uma piora metabólica, uma piora no metabolismo como um todo, por conta do aumento de cortisol nesses horários que não são os horários padrão. Então, às vezes, por exemplo, o paciente que tem um processo de estafa, por exemplo, um paciente que é um motorista de ônibus, que ele começa a trabalhar ao meio-dia e ele passa muito tenso no trânsito, o organismo dele, sabiamente, vai passar a liberar cortisol no período da tarde. Pode ser que, na tentativa de compensação, ele diminua o cortisol em outros períodos. Então, quando você vai dosar o ritmo em 24 horas, ele pode estar normal, mas em algum período ele vai estar mais alto. E com isso pode determinar um acúmulo de gordura maior em região abdominal. Apareceu mais alto no período errado, estocou gordura. É mais ou menos isso? É mais ou menos assim. Claro que tem a ver também com ingestão de calorias. Se a gente puder ir para o próximo slide. Próximo slide para a gente fechar. Porque o negócio é o seguinte, eu ia te dizer isso, peraí, a culpa é toda do cortisol? Não, a culpa não é toda do cortisol. Por que as calorias estão envolvidas nessa história? Porque ninguém estoca gordura se não tiver excesso de calorias. O cortisol, ele pode sim aumentar a quantidade de calorias que a gente ingere. Porque dá fome. Porque ele dá fome. Então, o que a gente tem? A gente tem um hormônio que, se ele estiver desregulado, ele vai favorecer o acúmulo de gordura na região abdominal, ele vai favorecer o aumento de glicose na corrente sanguínea, a resistência insulínica, mas sozinho, tadinho, calma, né? O peso é o resultado de diversos fatores: genética, balanço energético, exercício que você está gastando, comida o que você está ingerindo e também a ação do cortisol. Entendi. Então, a soma de tudo. A soma de tudo. Quando o paciente passa em consulta para ganho de peso e para estresse, o que a gente precisa? Precisa avaliar o cortisol, a tireoide, a gente precisa fazer uma avaliação do paciente como um todo. Entendi. E é isso que eu sempre falo, Carol. Então, se a pessoa, porque agora pra gente fechar, a gente quer agora aquela solução. Comer direitinho. Você já deu várias dicas aqui, inclusive de calorias, como contar, adequar. Praticar atividade física. Perfeito. A chance do cortisol não conseguir destruir tudo isso é bem menor. É bem menor. E a gente precisa confirmar, porque o cortisol elevado em vários períodos do dia, ele é uma doença, é chamado de síndrome de Cushing e deve ser investigado. O que a gente precisa saber é se é uma doença ou se são períodos do dia que não acarretam uma alteração no cortisol total. Perfeito. Então, para isso, a gente precisa ter uma avaliação médica séria. E para solucionar esse problema é com medicação, doutora? Não necessariamente. Muitas vezes a gente consegue descobrir, às vezes é um nódulozinho na região do suprarrenal, às vezes é um nódulozinho na região da hipófise, muitas vezes são alguns distúrbios na própria produção, outras vezes é medicação errada. Tem gente que eu falo, não é corpo às vezes que fabrica cortisol, fica passando remédio antialérgico que tem cortisol anos errado. E aí dá um problema. E aí o que acontece? Desenvolve a síndrome de Cushing externa. Entendi. Por excesso de cortisol externo. Ou toma prednisona anos errado, tipo, tem asma, faz 10 dias de prednisona sem orientação médica, errado. Então é o que eu falo, cortisol é um hormônio delicado, é um hormônio que precisa de avaliação de especialista e não se assuste com uma avaliação isolada. Procure o especialista, a gente consegue fazer toda a avaliação completa. Sai daí, eu tenho uma querendo tomar aqui, ó, suquinho de uva. Que a doutora Andressa... o suco de uva tá muito gostoso. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Linda explicação, deu para entender tudo, o que a gente tem que se preocupar. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, aquilo que você mostrou. Perfeito. Controlar as calorias, alimentos do bem, fazer atividade física. Mas ficar de olho com a nossa saúde. E dosar tudo isso. E o estresse alto e aquela falta de sono, não é? Aquele sono errado também dá uma piorada, né? Dá uma piorada, dá uma bagunçada no ritmo. É por isso que tem que passar em avaliação. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Sempre Carol. Linda, simpática, atenciosa, criativa. E a gente entendeu, chegaram muitas perguntas. Doutora Andressa responde, no Insta, ela responde gente, tudinho. no Face. E você pode segui-la, @endocrinologia em dia, no Insta
Lá no Face tem a página Endocrinologia em Dia e também... é isso, né? É isso. No Insta. E no Face é o mesmo no nome. Face. Agradecendo mais uma vez a doutora Andressa Heimscher, lembrando que ela é endocrinologista. Beijo de novo. Obrigada. Lindo assunto. Grande aula, hein? Obrigada. Agora eu entendi tudo. Muito obrigada. Tá vendo?